Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos falar hoje sobre o PAD e inquérito policial. Boa noite, pessoal, tudo bem? O pessoal vai entrando aí, daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre a relação do PAD e o inquérito policial, tá bom? Dá mais um minutinho, dois, para o pessoal ir entrando na live, né? Nosso convidado hoje é o Dr. Felipe Augusto Flecha, daqui a pouco ele está entrando também. Então, já na sequência, mais uns minutinhos, a gente começa essa live aí, né? Explicar um pouquinho a relação do inquérito, como é que funciona a correlação com o processo administrativo disciplinar, né? Qual é a atenção que você precisa tomar nesses dois procedimentos. Se o pessoal puder dizer aí na live se está me ouvindo direitinho, tá bom? Manda uma mensagem, eu já fico mais tranquilo aqui. Então, tá, mais uns minutinhos, o doutor Felipe está aí online e a gente começa, tá bom? Vai ser bacana aí a gente conversar sobre inquérito e explicar as questões para vocês. Principalmente a questão do PAD, né? Essa relação, já que são dois institutos que muitas vezes são muito parecidos, né? E em alguns pontos são bastante distantes, inclusive, né? Já que no PAD a gente tem já até julgamento, o que não acontece no inquérito policial. Obrigado por avisar aí do áudio, o Marcelo, né? Obrigado, que bom, bacana. Fico um pouco em dúvida aqui até com o fone, porque o escritório é muito próximo aqui da avenida, então às vezes acaba interferindo o barulho da avenida aqui no escritório. Opa, só um pouquinho, pessoal. Boa E aí, noite, boa doutor? noite. Boa noite, Boa doutor, tudo noite. bem? Boa noite, doutor Felipe. Tudo tranquilo? Tudo certo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Estava aqui explicando ao pessoal já o começo da nossa ideia de live aqui, né? Fazer essa relação entre o processo administrativo disciplinar, né? E o Sim, inquérito policial. excelente, excelente. Está com um problema aqui que agora acabou de chover em Brasília e a gente está com uma oscilação de sinal de energia aqui absurda. E aí a gente não está conseguindo ter uma boa recepção de sinal. Não sei se está bom aí. Quero Tá que a. tranquilo aqui. Tá tranquilo? Tá tranquilo. O áudio tá bom, o sinal tá tranquilo para nós aqui, não tá cortando nem nada. Ah, perfeito, perfeito. Então vamos seguir, dar boa noite aí para todo mundo. Galera, vamos falando aí de onde vocês estão aí. Vamos comentando com a gente aí e vamos junto. Então, doutor, acho que dá pra gente começar ou você quer esperar mais um minutinho? Eu só aqui porque tá cortando para mim bastante. Tá cortando? Tranquilo. Deixa eu botar aqui, peraí rapidinho, vou tentar botar. Pessoal, ao vivo é assim, né? Sempre tem esses detalhes, né? Trava aqui, trava ali, mas no fundo vai funcionar, vai ser bem bacana. Enquanto isso, vai dizendo de onde vocês são, hein? Né? Legal a gente saber, né? Pessoal, eu sou aqui de Curitiba, nem falei, né? O pessoal que segue já sabe, né? Só um pouquinho. Acho que agora vai, né? E aí, doutor? Deu certo, hein? Acho que agora deu. Sim, sim, agora vai. Botei aqui na internet, agora acho que vai dar certo. Deixa eu só arrumar aqui, que eu acho que o meu tá cortada a imagem também. Agora que o doutor já entrou, deixa eu ver. Ai, acho que agora ficou Ficou bom, né? melhor.
Ficou bom, ficou bom. Vai ajustando. Também não sou muito experiente nessa questão de live, né? Tem sempre que ajeitar uns pontos aí. Sim, deixa eu só ver se eu consigo melhorar aqui a questão da iluminação, que tá péssimo também, mas eu... Mas tá bom, dá pra ver o doutor bem, tá tranquilo. Tá, né? Acho que agora fica melhor. Agora ficou melhor. Ficou bom. Então, Então doutor, vamos lá. acho que dá. Vamos começar Vamos lá. o nosso bate-papo de hoje. Então, eu separei alguns pontos para a gente conversar aqui, para fazer essa relação, né, para o pessoal compreender melhor o PAD e o inquérito policial, né? Sim. Eu acho que o primeiro ponto seria sempre a questão da instauração, tanto do inquérito policial quanto a instauração do processo administrativo disciplinar, né? Falando do inquérito policial, aí para o pessoal, a instauração dele pode decorrer de várias formas, né? Pode ser, focar em servidor, né? A notícia a notícia de um delito pode chegar para o delegado, inclusive por meio do órgão, né, que o servidor trabalha. Essa notícia ela também pode chegar para o delegado através de outras questões e outros órgãos de fiscalização, tá? Até do cliente final, do cidadão, às vezes ele leva essa comunicação de um possível delito ou numa investigação que não era correlato diretamente com o delito que um servidor pode ter cometido, pode chegar para o delegado. Ele vai instaurar esse inquérito e nem sempre ele vai dar ciência, ou muitas vezes ele não vai dar ciência para o servidor ou para qualquer outro cidadão que esteja sendo investigado. Já no PAD, doutor, a instauração funciona um pouquinho diferente, provavelmente. Vamos lá, galera. Boa noite, boa noite. Como é que funciona geralmente no PAD, né? Quando se verifica alguns desvios funcionais no órgão, geralmente essas notícias chegam via ouvidoria, né? Às vezes por meio da própria chefia imediata que constatou alguma irregularidade administrativa ou alguma falta funcional, ou é por meio de uma denúncia formalizada junto à ouvidoria, né? A partir do momento que se tem essa notícia, antigamente, a administração pública de logo instaurava o PAD ou a sindicância. Depois a gente diferencia aqui a diferença entre sindicância e a diferença de PAD. Mas hoje em dia a gente está com uma estrutura mais moderna da administração pública, que aqui já estou falando da administração pública federal, que tem suas nuances dentro do processo administrativo, quando se vai fazer uma investigação, uma instauração de um possível PAD. Bacana. Então, nesse primeiro momento, possivelmente, da sindicância, provavelmente, o servidor, né, não seja notificado, né? Rola todo um procedimento primeiro e ele é notificado. E no inquérito é muito parecido, né? No inquérito, provavelmente, o delegado faça todas as demandas dele, as diligências dele de forma velada, vamos dizer assim, né? Como se usa muito o termo aqui. E depois, quem sabe, o servidor ou o cidadão de modo geral, ele é intimado a prestar depoimento muitas vezes como testemunha ou informante. Aí começa a morar o perigo da coisa, né? E já no PAD, eu acredito que quando chamam um servidor, chamam direto ele na condição de investigado ou não? Eventualmente ele começa como testemunha e pode se tornar investigado? Não. Engraçado que tem muita semelhança. Eu sempre procuro dizer que quando eu faço as minhas mentorias e aí eu direciono alguns advogados na atuação do PAD, eu sempre falo que a propositura do PAD, o início da investigação do PAD é muito semelhante ao inquérito policial, na sua fase inquisitorial, quando se começa o procedimento administrativo. Então, geralmente ali na fase inquisitorial, que a gente tem a famosa VPI, verificação prévia das informações, lá no artigo 5º, inciso 1º do CPP, no processo administrativo, não tem essa figura da VPI, da verificação prévia das informações. Mas a administração pública, antes de instaurar um PAD, ou de quando vai fazer uma sindicância, ela faz a verificação das informações se de fato aquele agente público, aquele servidor, cometeu algum desvio funcional. Então vamos lá. Geralmente, quando chega uma denúncia anônima, e diferentemente do inquérito policial que não se admite denúncia anônima, já no PAD admite-se sim, a administração pública, por meio de seus agentes, ele primeiro investiga, né, para saber se de fato houve ou não indícios de cometimento de um desvio funcional, né? A gente que, quando trata do serviço público, a gente tem que levar em consideração o interesse público e a economia processual diante de uma deflagração de uma investigação no processo administrativo disciplinar. Mas muitas vezes
tanto no inquérito, imagino que também aconteça no PAD, digamos, a pessoa, o cidadão, o servidor, ele é intimado a depor, né? É intimado como testemunho. Quando é investigado, você já vai mais ciente que tem um problema. Mas muitas vezes a pessoa é intimada lá para depor e vai refém, né? Não sabe do que se trata, não conversa com o advogado, ou pelo menos não tenta se informar antes com o delegado ou com o órgão de investigação ali sobre o que se trata. E aquele primeiro momento que ele é ouvido, muitas vezes é muito prejudicial no decorrer do inquérito, ou até numa ação penal futura. E no PAD, eu imagino que aconteça mais ainda isso, porque o servidor vai tranquilo, fala, não fiz nada, né? E, enfim, e às vezes o nada que ele acha que fez, tem toda uma interpretação, tem toda uma narrativa, uma contextualização da história, e esse nada se torna uma coisa muito gravosa para ele desconstruir lá na frente. Pode levar meses ou anos até. Eu não sei se isso acontece também de forma tão incisiva no PAD, eu estou dizendo que sim, mas não tenho absoluta certeza. Não, e há muita coincidência, porque realmente, e até hoje isso acontece muito. Geralmente, alguns PADs, algumas sindicâncias, elas são instauradas de forma imediata, sem a investigação preliminar dos fatos, e acaba que o servidor público, que é investigado, que é acusado no PAD, fica por longo tempo respondendo por isso, sendo que isso é evidente que ele não tem nenhum cometimento, nenhum desvio funcional. Mas acaba que, por si só pelo fato de ter sido denunciado, ou então a administração pública tomou ciência dessa conduta do servidor, acaba que, de fato, ele fica por um longo período respondendo a um processo que é praticamente temerário. Ou, às vezes, não tem nenhum lastro probatório, uma justa causa para que o processo continue. Mas, mesmo assim, a administração pública, com aquele interesse de investigar e realmente falar, não, é inocente ou não é inocente, é muito difícil. Então, assim, hoje, essa cultura da administração pública, com a entrada de novos servidores, está mudando. Isso, consequentemente, está mudando hoje. Mas, infelizmente, ainda hoje a gente vê diversos PADs, diversas sindicâncias, diversos inquéritos administrativos que vão sendo tocados, que vão sendo investigados, sem um mínimo de lastro probatório da conduta de fato e do desvio do servidor público na administração pública. Costumo dizer que, quando na fase inquisitorial, e que o servidor público recebe esse tipo de demanda, recebe esse tipo de denúncia, e aí, geralmente, a administração pública oportuniza o servidor público a esclarecer aqueles fatos, eu falo que é muito importante o servidor público ter muitas informações de toda a sua carreira, de toda a sua história. Não cometeu nenhuma infração funcional, ou que ele, na verdade, seguiu conforme a lei, que é o princípio da legalidade, que tem o servidor público, que ele observa de forma estrita, né? Então, infelizmente, hoje nós temos, sim, grandes PADs instaurados, mas de forma sem ter um amparo legal para isso, sem ter uma justa causa para o prosseguimento dos PADs. Pois é, e o mesmo se repete no inquérito, né? Muitas vezes esses PADs são enviados para a autoridade policial, ou às vezes ele não é o PAD, só comunica com a autoridade policial e depois instaura o PAD. E é narrativa, pura narrativa. Você vê ali que conta toda uma história sobre o servidor, porque ou atendeu fulano, ou é parente de ciclano, mas é narrativa. O fato ilícito, ou pelo menos a base do fato ilícito, não tem nada. Olha, o fulano, né, o servidor XYZ, fez ou cometeu supostamente tal ato ilícito. Não, tem toda uma construção narrativa que não chega a um ato ilícito. E o mais incrível, doutor, nisso tudo, é que o Poder Judiciário, o Ministério Público, muitas vezes... O delegado nem vou dizer, porque o delegado, eu acho que começa a fazer parte da personalidade dele a questão de imputar um delito a alguém, né? Não é provar que ele fez o delito ou não provar, buscar a verdade real. É como provar que ele cometeu aquele delito. A questão parece, muitas vezes, que é essa. E acredito que isso se reflita muito no PAD. Que chega na nossa segunda questão, que é a produção de prova no inquérito, né, que já é um pouquinho mais complicado, e a produção de prova no PAD. Né? No inquérito a gente não tem uma previsão legal, né? Ele é amplamente inquisitorial, o delegado não vai facultar para você, olha, vem aqui, vamos produzir uma prova, então me produz um elemento de prova aqui, mínimo que seja, que demonstre que você não cometeu nenhum ato ilícito. Não tem isso, né? Ele, no máximo, te chama para te ouvir, às vezes já teve busca e apreensão, às vezes teve escuta telefônica, às vezes quebrou teu sigilo bancário. Quando você é ouvido, às vezes você nem sabe que tudo isso aconteceu, né? O servidor está ali refém da situação. E tudo isso reflete no PAD.
né? Então a gente não tem tanta essa produção. Acho que dá pra gente começar falando da produção de prova no PAD, que tem esse direito, mais ou menos em tese, e depois a gente fala um pouquinho do inquérito nesse ponto. A gente pode até tratar desse primeiro ponto sobre acerca das provas produzidas no processo penal, porque a gente tem uma súmula do STJ, a súmula 591, que fala que as provas utilizadas no processo penal, elas podem ser emprestadas para o PAD, né? Então, a gente tem uma implicância prática dentro da administração pública quando a gente trata de processo criminal, e se dentro do processo criminal há indícios de cometimentos de faltas funcionais, onde essas provas dentro do processo criminal são emprestadas para o PAD, né? O STJ enfrentou esse tema, foi um grande debate, e ele entendeu que realmente cabe a prova emprestada, mas é uma coisa que eu suscito muita dúvida, porque é o seguinte, a gente está tratando, quando se trata de processo criminal, é uma esfera muito tênue, muito delicada, onde a gente mexe com direitos fundamentais do servidor público, e isso, voltado para a esfera criminal, que acaba repercutindo na esfera administrativa, e isso, de fato, denigra a imagem dele perante a administração pública. Então, o que eu falo muito quando eu vejo provas de processo criminal implicando uma fase administrativa, que todas essas provas elas têm que ser contraditadas no processo. E para saber um outro fator, se ela tem uma congruência, se tem sentido comunicar o processo criminal com o processo administrativo. Porque nem sempre a repercussão criminal vai incidir na esfera administrativa, entendeu? E aqui eu estou falando um pouco mais técnico, porque eu vejo que é o nosso público que é um pouco mais qualificado, e boa parte é advogado, então vai entender a linguagem aqui, né? Então, assim, o que eu vejo, de fato, é que realmente o servidor público, ele, a partir do momento que ele tem a notícia que toda a prova construída no processo criminal, ela foi incidida no processo administrativo, ele tem que obrigatoriamente confrontar todas as provas. Como eu falei na minha narrativa inicial, toda a construção do processo administrativo foi baseada no processo penal, né? O rito do processo penal, ela serviu de base para a construção na construção do processo administrativo disciplinar. E aí tem uma divergência quando a gente fala de provas na fase inquisitorial, ou seja, na fase do inquérito policial, e quando a gente fala de provas quanto à ação penal, que é diferente do processo administrativo. E a gente, como atuação, como advogado, tem inclusive a dificuldade de diferenciar o que é informação e o que é prova. Porque a gente tem essa distinção técnica. Fica difícil. Entre informação e prova. Uma coisa é informação. Informação não quer dizer que é verdade ou mentira. É meramente uma informação em que o delegado, a autoridade administrativa, tem ciência daquela conduta praticada pelo servidor público, ou ele na condição de particular, quando comete um crime, e trazendo para a esfera administrativa. Que isso, de fato, tem uma repercussão, e isso acaba incidindo nas questões funcionais do servidor público, entendeu? E aquela questão, né? O que a administração viu, né? A chefia direta viu, ainda que fique mais a nível de corregedoria, mas a gente sabe que notifica chefia direta, notifica superintendência, notifica presidência, dependendo do órgão, não vai desver mais. Aquela informação vai circular, apesar do sigilo, tanto do PAD quanto do inquérito, esse sigilo ele é mais relativizado, vamos dizer assim. De algum jeito a informação chega, né? O pessoal parece jornalista. Então, realmente, tem que tomar muito cuidado com isso, tem que contraditar, imagino, todas as provas, né? E também é legal conversar disso, que é interessante que o servidor que tenha esse tipo de problema, o advogado que cuide do processo administrativo disciplinar dele, nem sempre vai ser o advogado ou o escritório que está cuidando do processo criminal ou do inquérito policial. E aí tem que ter esse contato entre os dois para que se faça uma defesa ampla, né? Então, por exemplo, uma prova que foi compartilhada do inquérito, ainda que seja uma cautelar ali, né, diversa, por exemplo, a interceptação telefônica, uma quebra de sigilo que foi para o PAD, é legal que eu imagino que o advogado que está atuando no PAD tenha conhecimento se essa prova já não está em discussão com pedido de anulação. Porque se a comissão usar essa prova como subsídio principal para uma punição ou para tocar o próprio PAD, imagino que se a gente conseguir a anulação dessa prova a nível de processo penal, por um habeas corpus ou pelo rito tradicional, ordinário ali, vai contaminar toda, vai gerar uma nulidade, melhor dizendo, no processo administrativo disciplinar. Claro que se aquela foi a prova fundamental, né, para a punição daquele servidor. Exatamente. Ismael, a gente tem um grande problema quando a gente trata de nulidades, porque quando você consegue trazer uma nulidade no processo criminal e essas provas elas foram utilizadas como provas emprestadas no PAD e essa arguição de nulidade ela foi declarada lá na ação penal,
isso não necessariamente vai repercutir na esfera administrativa. Por quê? Porque o servidor ainda está na condição de acusado ou até tão investigado, não sabe nem que existe o processo administrativo, mas mesmo assim está sendo submetido a uma investigação da qual já existe uma nulidade, só que ele está sendo objeto de uma questão que de fato não é estranha a função dele, né? E infelizmente fica refém disso, né? Uma questão que eu bato muito é que quando se justifica uma instalação de um PAD, e aí quando se termina o PAD pela presunção da inocência, a gente fala, não, vamos entrar com uma ação de dano moral contra a administração pública. Não é possível. Porque o que acontece? O servidor público ele já tem o seu princípio fundamental, que é o princípio da intimidade mitigado. Por quê? Mitigado é não ter em absoluto o seu princípio ali. Porque ele só pelo fato de exercer a função de serviço público, de servidor público, ele já tem a obrigatoriedade de prestar suas contas à administração pública em decorrência de toda a atividade que ele exerce. Então, se ele é atacado, se ele é denunciado de forma injusta, ele, para ingressar com uma ação, seja de dano moral, dano material, contra a administração pública, acaba sendo de uma forma que não vai surtir efeito prático, porque, na verdade, a administração pública já fala, não, só pelo simples fato de você ser servidor público, o seu princípio da intimidade, a sua intimidade ela é relativizada, porque você tem um dever funcional de prestar contas à população acerca das condutas praticadas. E se você, servidor público, foi intitulado ou acabou encabeçando no processo criminal, é porque, de fato, alguma coisa você tinha que prestar contas à sociedade. E acaba ficando nesse diálogo entre até onde o princípio da intimidade, até onde as funções do servidor público podem ser alcançadas e os seus direitos vilipendiados, os seus direitos violados. Porque o servidor público, ele, pelo fato de exercer essa função, ele também tem suas garantias fundamentais, mas elas são tão relativizadas que ele fica exposto a um processo administrativo de forma sem justa causa, sem fundado, e uma ação criminal também infundada. Porque nós temos aí as ações de improbidade administrativa, ações penais, que têm repercussões em todas as esferas. É a esfera civil, é a esfera administrativa, é a esfera penal, entendeu? E quando ele é inocentado, e a gente também leva para a esfera do acusado, quando também o acusado é inocentado na esfera criminal, isso não tem uma repercussão, isso não tem uma notícia, não gera uma notícia, não, o servidor público foi acusado injustamente e está sendo inocentado. Você não vê isso, agora você vê servidor público que foi preso na operação tal, servidor público que estava no hotel tal e foi preso com tanto dinheiro. Sempre tem essas repercussões práticas, infelizmente. Pois é. Estava lendo até uma notícia falando sobre isso, de um agente da Receita Federal, que, salvo engano, ele foi processado por advocacia administrativa por ter informado ao contribuinte que ele podia, em vez de pagar aquele montante da dívida, se utilizar do refis e pagar um valor menor. Alguma coisa assim do gênero a notícia trazia. E aí você vê o nível do absurdo que é hoje a situação do servidor público, né? O nível que chega a ter uma denúncia pelo um ato que é corriqueiro, mas prestar uma informação para o contribuinte que foi lá até a Receita Federal e falou, olha, né, tem essa situação, você fala, não pague esse valor, não pague aqui 100 mil. Vá lá e faça o refis, faça isso, que você vai pagar menos. É uma informação pública ilícita. E nesse caso, eu não sei como chegou até, não li todo o processo, mas li só a notícia ali do próprio tribunal, inclusive, ela trazia essa questão. Claro que ele foi absolvido no final, mas todo esse prejuízo que eu imagino que ele sofreu dentro da Receita Federal, dentro da esfera de atuação dele, nunca vai ser reparado. Ninguém vai mandar um e-mail para todos os servidores que trabalharam com ele ou vão soltar uma notícia na televisão e vão dizer, olha, né, o fulano de tal XYZ, na verdade, estava cumprindo com o dever dele, né? Informou o cidadão, enfim, ou não cometeu nenhum ato ilícito. E mesmo assim vai ser difícil para esse cidadão entrar com um processo, como disse o doutor, de dano moral ou dano material eventualmente, né? Que é tudo pró-societate no começo. Não é porque a sociedade, a investigação, a gente precisa esclarecer, todas as garantias constitucionais deles foram preservadas, o que não é verdade, né? A gente tem ideia dos clientes que tem do sofrimento que é ser investigado. Às vezes, o calvário para esse servidor de ser investigado, ou para esse cidadão de ser investigado, é maior que uma ação penal. É maior que esperar a decisão do Ministério Público sobre o que fazer com o inquérito. Se vai arquivar, se vai denunciar, se vai fazer um acordo de não persecução penal, ou dependendo do caso, uma transação penal, enfim. Mas assim, o calvário é maior, porque você fica com aquela espada apontada para você, mesmo ainda que você tenha a instrução do teu advogado que diz, olha, nesse caso aqui, meu filho, no máximo aqui vai dar
uma cesta básica. Vamos resumir assim. Vai dar uma cesta básica. Fique tranquilo. Talvez vai ter um pai. Não importa, o Calvário está ali, estão te apresentando como culpado para a sociedade. É como se te colocasse uma foto no Instagram e patrocinassem ainda, dizendo assim, olha, ele cometeu um ato ilícito, pelo menos é essa sensação que a pessoa tem quando está sendo investigada. Então, às vezes, é melhor que vá logo para a denúncia, né? Mas a questão que eu queria conversar com o doutor é a seguinte, no inquérito policial, a gente não tem a previsão de apresentar defesa, né? Ele é amplamente inquisitório. Tem aquela, não vou me lembrar o número agora, aquela portaria da OAB, né? Acho que é 188, acho que de 2018, salvo engano. Se alguém souber, escreve aí que eu não me recordo agora. Que diz sobre de você fazer a investigação preliminar pelo advogado, né? Defensiva. Enfim, resumo da ópera, a gente não precisava desse provimento. O provimento, acho que 188. A gente não precisava desse provimento para produzir esses elementos e levar até a autoridade policial. A questão é que você produz os elementos de prova, ou produz pelo menos um relatório, porque a verdade é que o servidor é um público muito especializado. Eles sabem muito bem do que eles estão falando, pelo menos a grande maioria. Então, você pega alguém da Receita como cliente, ou para o inquérito, ou para um PAD, se você chegar com ele, sentar numa mesa e falar, me explica tudo isso aqui, o cara vai te explicar num nível que você vai falar, pô, excelente, né? Não preciso contratar um especialista ou um perito para me ajudar. E você pega e faz um relatório com base nisso e leva para o delegado. Fala, isso que estão dizendo aqui nessa denúncia ou nessa comunicação que veio do órgão público é absolutamente equivocado. E apresenta para eles, por escrito, formalmente. O que ele faz com isso? Quando o inquérito é digital, ele põe um anexo lá no meio e não comunica o órgão, não pede informação, não fala para o Ministério Público e simplesmente é como se fosse mais um papel em milhões de 12 mil folhas, às vezes, que eles geram nesses inquéritos. Já no PAD, direito do servidor, né, ter uma defesa, né, se apresentar uma defesa e talvez ter ela apreciada ou não pela comissão processante ali, né? O que eu pergunto para o doutor é o seguinte, feito, né, o advogado ou o próprio servidor pedindo diligências, ou deve pedir diligências, ou em que momento ele deve pedir diligências para produzir essa defesa para ele no processo administrativo disciplinar? Bom, essa é a vantagem e o bom é que o STJ está do nosso lado, dos advogados, né? A gente consegue, dentro de toda a instrução do PAD, promover provas e solicitar quesitos e informações referentes ao processo, né? Porque quando está numa fase sancionatória, ou seja, que está na fase punitiva da função do servidor público, a administração já tem um pouco mais de cautela e ela dá uma amplitude de provas para o servidor público, certo? Para ele discutir e manejar a sua defesa dentro do processo. Só que, voltando para o PAD, a gente tem uma fase preliminar que se chama depoimento pessoal ou oitiva pessoal, a depender do Estado. Então, geralmente, o servidor público ele presta suas primeiras declarações como se fosse uma resposta à acusação. E ele traz essas informações, entendeu? Trazendo já ali, no começo da fase processual, a sua principal tese defensiva. Por quê? Porque o servidor público, muitas das vezes, não é raro isso acontecer, ele conseguir se excluir do processo administrativo ou conseguir o arquivamento do processo administrativo simplesmente com o seu depoimento pessoal. Porque o servidor público, ele fica naquela fase submetido ao tanto custeio do Estado e o Estado é muito mais equipado para fazer uma denúncia mais substanciada. E o servidor público, ele manejando provas ou periciais, ou documentais, ou até testemunhais, para justificar a sua conduta dentro da administração pública. A gente fala que muito o servidor público exerce sua função com muito medo. Por quê? Porque é muito mais fácil ele se resguardar com provas e vai ter no seu arquivo pessoal de tudo que ele fez no processo administrativo para posteriormente justificar isso perante a administração. Porque não adianta mais hoje o servidor público, a gente não pode ser inocente ao ponto de falar que todos os servidores públicos não serão submetidos ao PAD. Até porque a própria atividade que ele exerce, se é meio, começo ou fim, ele vai posteriormente e possivelmente, dependendo do que ele exerce, responder um PAD. Mas vai responder um PAD para justificar uma conduta como servidor público. E aí o que eu falo? Documente. Você que é servidor público, você que tem às vezes até o poder de decisão de uma determinada coordenação de determinado setor, documente tudo, porque se eventualmente for arguído algum PAD ou instaurado algum PAD, você tem elementos de prova. Porque a administração pública vai ter todas as informações
que vão usar como munição em cima do servidor público. E ele, infelizmente, vai ter o seu trabalho de prova ali restrito. Por quê? Porque todos os argumentos estão na mão da administração pública, né? E aí ele vai ter que trabalhar com um argumento pericial, com um argumento testemunhal, porque às vezes o colega dele não vai querer testemunhar no processo administrativo, e isso se torna um prejuízo para ele, né? Então isso tem essas nuances dos prejuízos que nós temos perante advogados, que a gente tenta trabalhar isso e justificar para o servidor público. Cara, é o seguinte, entende uma coisa, você está exercendo uma função pública. Por mais que você exerça certinho, dentro da legalidade, há uma possibilidade de você responder por isso. E quem vai estar do outro lado da ponta é a administração pública, que ela vai ter toda a ferramenta, todo o aparato da administração pública estrutural para conseguir uma condenação, né? E é muito difícil, porque quando o servidor público se sente nessa situação, ele fala, cara, eu não sei se eu trabalho ou não trabalho, se eu produzo ou se eu me posiciono num determinado parecer jurídico, ou me posiciono, ou se eu me posiciono numa determinada nota técnica, ou dou 2 apontamentos ali que eu consigo sair futuramente fora de um PAD. Então, assim, todas essas informações, elas são, de fato, muito delicadas para o servidor público. E a administração pública, com todo o aparato que ela tem para fazer a produção dentro da administração pública, quando a gente fala de provas, é muito mais a favor da administração pública, né? Normalmente quando eles instauram a comissão processante, suponho que esteja trabalhando mais ou menos na mesma pegada do delegado, né? Tentar provar que o ilícito aconteceu, né? E até vi um caso, uns anos atrás, que passou aqui um senhor, ele trabalhava no DR, e depois, já aposentado, recebeu uma notificação, né, do TSE. E aí, né, você já está aposentado, já faz, sei lá, 2 anos que você está em casa, você nem lembra mais como trabalha, você trabalhou 35 anos naquela instituição, e chega a notificação na tua casa. Se for um dos teus últimos trabalhos, você vai lembrar. E naquela situação estava totalmente refém, ele seguiu toda a orientação da parte jurídica do órgão que ele trabalhava, só que teve algumas questões, por fim foi arquivado todo o procedimento lá no TSE. Mas e o medo desse servidor quando chega toda essa representação, chega a cartinha em casa ali, né? Chega, olha, né, para você se defender, prazo e tudo mais. E eu acho que o maior erro, tanto no inquérito policial, e normalmente o servidor comete muito esse erro, tanto no inquérito policial quanto no PAD, é não procurar uma assistência técnica especializada, seja na área administrativa, seja na área penal, enfim, nem que seja o amigo, advogado, que não é nenhuma das duas áreas, já ajuda um pouco. Mas ir refém, chegar lá sem saber do que se trata, sendo que você está sendo acusado, e prestar depoimento, porque tanto o PAD quanto o inquérito policial, muitas vezes, quando chega nessa parte do servidor ou do cidadão, prestar o seu primeiro depoimento, ainda que não seja na condição de investigado, foi produzido muita coisa. Mas muita coisa. Mas assim, mais de 20 mil folhas, se fosse imprimir, né? Hoje é basicamente tudo digital, pelo menos os federais, é tudo digital. E aí o rapaz chega lá rendido, porque não sabe do que se trata, e começa a falar, assim, não, fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê. E de certa forma ele está corroborando a história, mas não por mal, porque narrativas são narrativas, né? Ponto de vista é ponto de vista em qualquer situação. Então eu acho que o primeiro passo para qualquer pessoa que se vê na posição, independente de ser chamado, na condição de testemunha, que procure... Voltou, tá tranquilo. Tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Que procure um profissional especializado para que não chegue lá refém e cause um grande prejuízo para um processo penal ou para um processo administrativo disciplinar. E um outro ponto que também é relevante, também é comum nos 2 casos, é o silêncio. Será que o servidor público, lá no PAD, né, porque ele vai ser interrogado, digamos que chegue na fase, ele vai ser interrogado em algum momento, seja por último ou não, né, que tem essa discussão aí, ou, enfim, né, vai ser interrogado no inquérito policial. O doutor me diz, né, e eu digo a posição que eu tenho quanto aos inquéritos, deve o servidor público ficar em silêncio em algumas oportunidades, dependendo da situação investigatória dele, ou não? Ou sempre ele vai falar porque, poxa vida, ali é o momento de defesa, apesar que ele vai ter uma defesa escrita, né? É o momento de defesa. Ou depende de quem é o servidor público, às vezes ele não tem uma boa linguagem, uma boa forma de falar, vai acabar se complicando mais ainda. Eu procuro dizer o seguinte, que na fase administrativa, o servidor público ele também faz a sua autodefesa quando tem um interrogatório, né? Então, querendo ou não, se ele tem a convicção, e sempre procuro alinhar isso para os meus clientes,
se ele tem a convicção que ele nunca cometeu uma infração funcional, ou que de fato ele é inocente daquela acusação que ele está sofrendo, ele tem que expor aquilo de forma clara. Tá? Agora, se ele tem um grau de culpabilidade, ou seja, se ele realmente cometeu um desvio funcional dentro do exercício do seu cargo, eu sugiro que ele tenha cuidado a manusear as informações, porque, querendo ou não, no ato de interrogatório, que não é um ato, né, o último ato, diferentemente do processo penal, não é o último ato. Às vezes o servidor público ouvido todas as testemunhas e quando ele vai ser ouvido, ele vai ser feito interrogatório e posteriormente é apresentada a defesa prévia. E só pelo fato de ele já manifestar a sua inocência na fase de interrogatório, ele já tem a sua defesa prévia antecipada e prejudicada. Porque, de fato, se ele já te utilizou de todas as provas dentro do interrogatório e já lançou mão de todo o seu direito, de todas as informações, a comissão processante ela vai elaborar um relatório exclusivamente na intenção, muitas das vezes, de condenar o servidor público. Por quê? Porque ela já recebeu as informações de plano. Então, a não ser que ela entenda que, de fato, haja uma inocência clara e evidente, a administração pública vai promover o arquivamento, vai falar, não, realmente, de fato, aqui o servidor público não cometeu nenhum desvio funcional, mas é muito difícil isso acontecer, porque na fase de interrogatório, você lança mão da sua autodefesa, você lança mão de todas as informações onde a administração pública, que é o órgão que está acusando o servidor público, vai ter toda a tese defensiva do servidor público e posteriormente vai fazer um relatório pela condenação. Então eu vejo muito nessa situação em que a gente tem uma dificuldade no manejo dessas provas, inclusive tem um processo meu que eu estou questionando acerca da constitucionalidade desse artigo, da 8.112, porque, por mais que se trata de uma lei específica acerca desse tema, onde a gente destaca que o interrogatório é antes, a própria defesa formalmente do servidor público, isso prejudica o contraditório, isso prejudica a ampla defesa do servidor público. Porque, por mais que eu consiga trabalhar no processo administrativo provas durante o processo, até a fase do relatório, em que a administração pública vai promover o relatório falando se ele cometeu ou não o ato de desvio funcional, ao mesmo tempo o servidor público está antecipando a acusação à sua tese. E, consequentemente, a administração pública vai se deliberar sobre isso. E aí, um dos pontos que eu também critico muito é esse princípio da deferência. Até onde vai a discricionariedade da administração pública em punir o servidor público. Porque é o seguinte, a gente trabalha num sistema em que, quando se esgota a via administrativa, nós podemos fazer a provocação judicial. Ou seja, não é porque eu fui condenado na esfera administrativa que eu não posso discutir isso na esfera judicial. Só que o Poder Judiciário, ele fala, e é consolidado esse entendimento, ele fala, servidor, me desculpe, mas eu não entro no mérito administrativo. Quem cabe julgar é a administração pública. E você fica refém disso. Porque, poxa, eu vou questionar só o aspecto da legalidade e quando o juiz entra no mérito administrativo é para ver se a razoabilidade, a proporcionalidade da pena foi conforme a lei ou até o próprio fato em si se discute. Mas aí, quando eu levo isso para o STJ, o STJ fala assim, espera aí, súmula número 7, não discuto fatos, discuto direito. Você vê a dificuldade do advogado administrativista quando trabalha na defesa do servidor público? Eu não posso discutir fatos no STJ, que é uma instância de superposição. Como é que eu vou discutir isso se tem uma súmula 7 que barra esse poder, ou que barra essa possibilidade de eu trabalhar dentro do processo administrativo, as provas, os fatos? Porque o que me importa para fazer defesa do servidor público são os fatos. O direito, a gente trabalha, mas os fatos aconteceram. E eu tenho que desconstituir esses fatos conforme o regramento do servidor público, seja em nível federal, estadual, distrital ou municipal. Então, infelizmente, quando a gente esbarra nesse princípio da deferência, que é onde a amplitude da discricionalidade da administração pública, quando se trata de uma atividade especial da administração pública, que é o poder sancionatório, a gente fica refém disso, né? Renato Brasileiro, que trabalha muito com provas, eu menciono, inclusive, o que tem a ver com processo penal com processo administrativo. E aí eu volto à minha primeira fala. São totalmente congruentes. As provas e as acusações, elas são semelhantes. O que diferencia é o rito. É o rito do processo criminal e o rito do processo administrativo. Então, quando eu falo muito dessas vezes em que a administração pública tem um superpoder coletivo em relação ao servidor público,
a gente fica refém ao quanto eu consigo trabalhar de punição. Entendeu? Poxa, é melhor eu ser suspenso do que perder o cargo. É melhor eu ser advertido do que eu ser suspenso por 30 dias e meu servidor ter prejuízo na remuneração. Mas aí, a remuneração, o cara tem 5 filhos, tem uma casa. Você vê que é muito difícil e a gente levar isso para a discussão do judiciário se torna uma linha muito tênue, uma zona muito cinzenta, que eu procuro dizer. Porque a gente não consegue ter um posicionamento acerca dos fatos que foram impostos ao servidor público. É muito difícil, né, você conseguir discutir fatos nessa situação, né? Então, realmente, você acaba tendo um poder absoluto não, mas um poder muito maior da administração pública do que tem no processo penal, né? Ali o investigado, ou depois o denunciado, o réu, como queira, ele tem uma amplitude de defesa inacreditável, né? Não se compara o que acontece durante um PAD, né? Feito o PAD, os fatos que foram discutidos ali basicamente ficam meio que engessados. Você vai para o judiciário para discutir uma anulação, uma nulidade, alguma coisa do gênero, eu entendi. E no STJ, como o doutor diz, tem a questão da súmula 7, mas você nem conseguiria levar para a súmula 7 lá, porque você não consegue discutir no juízo de piso o fato. O cara foi acusado por isso, mas ele não fez. Não, mas aqui não dá para dizer que ele não fez, tem que ver se a pena está certa só, né? Mas se ele não fez, não tem pena, né? Então, assim, claro, né, dá para ir empurrando, tentar dar uma forçada nisso, mas o Poder Judiciário ele fica meio que afastado só nesses casos também, né? Para se imiscuir na questão do mérito administrativo, né? Porque o resto, quando se trata de questões maiores e políticas, você vê que eles adentram o mérito de forma tranquila, sem afastar, não tem problema nenhum. Né? Agora, no processo penal, não. No processo penal, você, né, o que foi produzido como elemento de informação durante o inquérito, né, salvo exceções, você vai discutir durante o processo penal de forma muito tranquila. Inclusive, durante o inquérito, você consegue discutir algumas coisas forçando no habeas corpus. Né? Foi produzido um elemento de prova ali, um elemento de informação, melhor dizendo, X. Você consegue produzir, dependendo da situação, um habeas corpus e levar isso, seja num primeiro momento ali para o juiz, ou seja, direto para o tribunal, a depender como é que está a situação ali da investigação, para discutir essa situação ainda que indiretamente. Você consegue apresentar um recurso em habeas corpus para o STJ durante a investigação. E se o STJ ainda não entender e negar liminar, você apresenta um habeas corpus para o STF. Mas não vai aceitar habeas corpus em liminar? Vai. Se for um ato ilícito muito evidente, claro, né, um absurdo ali, é possível. Né? Eu quero dizer que você ainda na fase de inquérito consegue chegar no STF sem que tenha uma denúncia ou um processo penal de fato em tramitação. Você consegue fazer muita coisa. O que você já não consegue fazer, provavelmente, na maioria dos casos de um processo administrativo disciplinar. Tudo isso para voltar lá na história que a gente disse, que o servidor ele perde a grande oportunidade de se defender no momento que ele chega refém no PAD. Porque ele chega lá e fala, vou lá prestar meu depoimento, e aí depois vamos ver o que a administração vai dizer, aí depois que a coisa contrata o advogado. E aí, quando ele chega para o advogado, chega para o doutor Felipe e fala, olha, então, fui demitido, fui 90 dias de suspensão. E aí o que você faz? Você fala, meu filho, aqui você falou isso. Né? Você não discutiu essa e essa prova, e agora eu, como advogado, estou um pouco mais engessado para discutir isso num segundo momento junto ao Poder Judiciário. Quanto ao interrogatório, eu estava dando uma olhada, eu vi que a AGU tem um manual, né, do PAD, estava dando uma olhada esses dias, e lá eles até aconselham, né, não é vinculante, imagino, né? Não é vinculante, mas eles aconselham que as comissões processantes façam o interrogatório como último ato, e caso não tenham feito, que em qualquer produção de outros elementos de prova, durante ali a fase instrutória, que façam um novo interrogatório Eu não sei se isso acontece na prática, estou dizendo o que eu vi nesse manual que eu estava folheando esses dias aí. Não sei se o doutor pode dizer que acontece ou não acontece, se você não pegou nenhum caso assim ainda. Não, eu até peguei, mas assim, é como eu te falo, e aí a pergunta até volta para você, né? Que é engraçado, porque recentemente não, a gente teve aí as nulidades do processo Lula, com estado de suspeição, né? E todas as penalidades caíram na esfera criminal, né? E o STF ele abriu um precedente muito, muito sensível nesse sentido, porque quando você traz um assunto de nulidades, de todo um processo instruído, em decorrência de uma
oh, meu Deus do céu, de um foro, meu Deus do céu, de suspeição, né, que o juiz era suspeito, que não era para ter praticado aqueles atos durante o processo criminal, você torna essa discussão da suspeição e impedimento do processo criminal muito sensível, porque se você, na primeira instância ou até na segunda instância, provocar essa suspeição, você posteriormente pode arguir isso em sede de plenário STF e STJ, né? E na administração pública, quando a gente trata de suspeição de servidores que vão conduzir o PAD, a lei é muito taxativa, e nesse fato não há muito que se discutir quanto à suspeição. Por que eu falo isso? Porque a lei fala o seguinte: são 3 servidores públicos, sendo todos efetivos, sendo que o primeiro tem que ser cargo de mesmo nível ou superior à escolaridade do servidor público. Então vamos lá. Quando você trata acerca de conduções do PAD e você suscita essa nulidade, muitas das vezes a administração pública dá o ok, realmente fala, desconstitui a comissão e cria outra, né? E aí é a prática da administrativa de trabalhar com prescrição nesse inteirinho, né? A gente fala, o seguinte, aconteceu isso, vamos aguardar a decisão da administração pública. Muitas das vezes a administração pública não promove a instalação de um novo PAD de imediato, porque ela também é soberba de muitos processos, né? E acaba sendo prejudicada por conta disso. E aí, só que é o que eu te falo, isso questionar a suspeição em sede de STJ, a gente cai naquela barreira do plano fático, né? Discutir os fatos em si. É uma questão que deveria ser arguida desde a origem do processo, né? E aí que eu te falo, no processo criminal, quando a gente fala da última ratio atuando em cima do acusado, a gente consegue trabalhar isso, inclusive, em sede supremo. Porque se você não questionou isso na esfera, na primeira fase do processo, na instância originária, você argue isso em sede de STF, STJ, você ainda tem a possibilidade de reverter tudo isso. Porque tem um precedente, é um precedente sensível, o do Lula, né? E vamos botar aqui o nome, Lula. Então, a gente cai numa zona cinzenta, onde o processo administrativo ele já tem essa barreira, que é a barreira legal. A barreira legal por si só impede nesse sentido. E eu não consigo, infelizmente, eu sou contra isso, mas a gente não consegue discutir, quando a gente leva o processo para o processo judicial, as perícias. Porque o juiz fala, ó, o momento de arguir pontos de provas era no PAD, suscitar perícia. Tem se flexibilizado, mas são decisões isoladas, tá? Tem se flexibilizado, mas a jurisprudência defensiva no intuito de indeferir e falar, ó, o seguinte, a produção probatória é na fase de PAD. A gente aqui não é especialista em PAD, o Poder Judiciário não é especialista em atuar em PAD. A administração pública é aferir legalidade, avaliar a legalidade. Seguiu 8.112, seguiu 840 do DF, seguiu a lei do Goiás, seguiu a lei de Mato Grosso, beleza. Segue o jogo. Não seguiu, nulidade, anula o PAD, volta. Trabalhamos com prescrição. Então, a parte de provas no PAD é muito sensível e o servidor público não entende isso. Ele acha que, às vezes, contratar um advogado e fazer a atuação propriamente dita no PAD, ele entende, não, realmente, eu consigo trabalhar porque eu tenho um artigo 112 que me ampara e eu consigo ver essa questão das provas. Mas tem conhecimento técnico que só o advogado tem conhecimento. Ele estudou, ele se capacitou, entende do assunto e a atuação dele é nesse sentido. Então tem que respeitar a técnica dele. Só que eu te falo, se você não faz isso na fase de PAD, na fase lá do processo administrativo, como é que você vai arguir isso em sede de poder judiciário? Porque você pode até arguir, o juiz pode até deferir, mas ele vai falar, tudo bem, realmente as provas aqui aparentemente dão um ar de inocência, a não ser que seja uma inocência bem relevante. Evidente. É evidente, o juiz aí, ele anula o PAD, mas, em regra, ele não entra nesse mérito. Ele, em regra, não entra no mérito administrativo falando que, você não arguiu, né, lá na sua instância originária, você quer chegar no Poder Judiciário e anular todo o processo administrativo, sendo que foi conduzido e foi te oportunizado o contraditório para a defesa. Por que você não fez o uso do seu direito constitucional lá atrás? Agora você quer fazer perante o Poder Judiciário? Então, são essas questões, essas são as nuances que a gente trabalha dentro do processo administrativo com cuidado. E aí, quando a gente volta para provas, quando a gente volta para interrogatório, é a parte muito mais sensível do processo. Porque, de fato, se o servidor público ele não tem essa expertise de conhecer o procedimento,
ele cai no erro, cai na falha. E discutir isso no judiciário é muito mais difícil. Pois é. E imagino que as comissões processantes cada vez estão se tornando mais especializadas, né? Então, assim, elas estão cuidando muito mais de detalhes técnicos para não gerar nulidade, ainda que a punição tenha se baseado num fato que não era ilícito, né? Que não ocorreu como foi narrado, mas que o servidor deixou aquilo ocorrer daquela forma, não se defendeu da forma apropriada, não pediu produção de prova, ela foi negada e ele deixou para lá. E acaba punido, a gente diz, com uma suspensão, uma demissão, e aí você fica difícil você levar isso para o Poder Judiciário. Já no inquérito policial, é diferente, né? A gente pode discutir as provas. Como é que funciona isso no inquérito Cara, policial? e aí a gente pode discutir os elementos de prova, ainda que sejam provas, de certa forma, né, com o contraditório deferido, a qualquer momento, né? Então, muitas vezes você, como estratégia, vai esperar. Então, ela teve uma quebra de sigilo telefônico, né? E tudo bem. E você entende que aquela quebra de sigilo telefônico do servidor, ela não tá pautada na forma como a lei prescreve, ou como a jurisprudência determina hoje. Determina a maneira de dizer, né? Que a gente sabe que a jurisprudência ela é muito flexível no nosso país, mas como a maioria da jurisprudência entende. Ou seja, o juiz não seguiu exatamente aquele rito, ou ele achava que estava seguindo, porque o delegado, quando levou as informações para ele, levou com uma narrativa. E naquele momento, o investigado nem sabia que era investigado. Estava lá, obviamente, refém, porque ninguém vai avisar o investigado que vai ter uma interceptação telefônica, né? E aí, tudo bem. Quando você toma conhecimento do conteúdo dessa interceptação, ou da decisão que decretou essa interceptação, você fala assim, olha, vamos esperar. Vamos esperar, porque aqui a gente vai produzir mais esse e mais esse ato. E às vezes esse esperar vai levar um ano e meio, porque tem inquérito que dura 5, 6 anos, infelizmente, né? Ou até mais. E a verdade é que, nesse ponto, o Poder Judiciário também é muito flexível, né? Não, veja, é um ato complexo, investigar 5 pessoas, né? O delegado não tem toda aquela estrutura que ele tem, não dá, vai levar 5 anos mesmo e tem toda essa é uma ladainha, a verdade é essa. Enfim, então você protela o pedido de anulação aquilo através de um habeas corpus, e não, às vezes, não vai deixar chegar numa ação penal, né? Claro que não, porque você quer produzir outros elementos. Ou você quer algum desenrolar de alguma outra história que você está tentando através, ou até uma diligência, na verdade, que o próprio Ministério Público ou o próprio delegado está produzindo. Quando você tem, que o doutor disse, ampla consciência da culpabilidade do teu cliente, você fala, poxa vida, ele veio aqui, a gente conversou, eu como advogado dele sei a realidade dos fatos, a verdade real. Então vamos deixar produzir esse elemento aqui, que foi requisitado, por exemplo, uma perícia que foi requisitada pelo Ministério Público ao delegado. Está demorando, uma perícia financeira ali e tudo mais. É uma dúvida que existe no inquérito ali, quanto a questões financeiras do investigado. Tudo bem, retorna aquela questão financeira e você fala, bom, agora é o momento de eu pegar tudo isso aqui que chegou e levar ou para o magistrado que deferiu ou direto para o tribunal, se for o caso, com o habeas corpus direto lá, para pedir a anulação daquela quebra do sigilo telefônico. É difícil o próprio magistrado anular um ato que ele mesmo concedeu, que ele fundamentou, ainda que com base nos elementos do delegado que apresentou, do próprio Ministério Público. Mas você às vezes, por estratégia, você deixa para depois. Né? Às vezes você vai deixar para discutir, você fala, olha, essa situação aqui toda, vamos discutir lá no processo penal. Deixa isso aqui para lá, provavelmente vai ter denúncia no teu caso, o teu histórico aqui já não vai caber acordo de não persecução penal, ou o tipo do delito imputado também não vai ser possível, então vamos deixar isso para lá. Né? Vamos deixar para lá não, vamos deixar para um outro momento, vamos deferir isso, deixar um momento mais oportuno. Mas no inquérito, muitas vezes, essa a questão. E tem que cuidar muito, porque a gente está falando da questão da narrativa, né? A narrativa pela autoridade policial é uma coisa assim que inacreditável. O pessoal vê na televisão lá e fala, não, mas o delegado investigou, e não sei o quê. Só que ninguém entra lá no Conjur, entra no Direito News, entra em outros sites no Migalhas ali e lê a quantidade de pessoas que foram absolvidas, ou pior, foram soltas, melhor porque foram soltas, mas passaram 2, 3 anos presas, por questões de narrativa, né? Ou de procedimentos, de elementos de prova ali, de formas inadequadas. Hoje, esse mês aí, ficou muito famoso aquele caso do rapaz, acho que do Rio de Janeiro, né? Foi feito o reconhecimento fotográfico dele com uma foto de 14 anos e o cara tinha 29 ou 28 anos de idade. Nem a mãe ia reconhecer ele. A mãe olha a foto de 14 anos, daquelas 3x4, e fala, meu filho não sabe, nem sabe qual dos filhos dela é. E a vítima reconheceu o juiz. Bom, eu te digo assim, isso é o que, claro, a gente lê nas notícias, ninguém parou e foi ler o processo de fato, né? Isso. Mas é o que parece. Então eu digo assim, essas questões de narrativa, elas são muito sui generis, eles têm que tomar muito cuidado. E pedir a anulação
de uma prova, um elemento de prova, ou ainda que uma prova com um momento de contraditório deferido, no inquérito é muito mais tranquilo no sentido de que você pode esperar. Você não precisa daquele primeiro, foi produzido interceptação telefônica, você tomou conhecimento para de anulação, se não precluiu. Não tem. Né? Às vezes, como a gente viu no caso do Lula, que o doutor comentou, muita coisa vai acontecer 2, 3, 4 anos depois, né? Muita estratégia aconteceu nesse processo dele que a gente nunca vai saber, né? Tem muita estratégia, tanto da parte da acusação, aí de fazer todo um PowerPoint, contar uma história, quanto da parte da defesa, que conseguiu levar no momento oportuno para os ministros e tal, e foi anulado. Então a mesma coisa acontece na sede aqui menor, né? No inquérito policial, quanto a essas questões. Eu digo que cuidar com a narrativa é o seguinte: um exemplo é a movimentação financeira, por exemplo. Fazem lá a quebra do teu sigilo bancário, fiscal, enfim. Existe um sistema específico que a polícia usa hoje, a Polícia Federal usa, a AGU, o Ministério Público usa, que é o sistema SIMBA. Ele faz todo um batimento de movimentação financeira ali. E aí o delegado pega e fala assim, olha, movimentação financeira divergente das declarações do imposto de renda. Pronto. Já, não, peraí, o servidor tem movimentação financeira de... Cara, a maioria desses servidores tem movimentação diferente do rendimento declarado. É só fazer uma dessas palestras que eles fazem e pronto. Se você tiver o hábito de sacar dinheiro e depositar de novo, depois por qualquer motivo, ou sacar de uma conta sua ainda, que seja do seu CPF, e depois depositar numa conta poupança, que nem muitos servidores faziam antigamente, ou até o pessoal mais antigo faz ainda hoje, tem conta na caixa, pronto, a movimentação financeira está divergente. Outra situação que acontece com um servidor, ou até terceiro que trabalha com determinadas empresas, o valor do salário ou do provento, ele cai numa conta, eu esqueci o nome da conta agora, mas é uma conta de pagamento e é transferida automaticamente para a tua... É uma conta salário e é transferida automaticamente para a tua conta corrente. Você nem vê isso na prática, o servidor nem vê isso na prática. Só que qual que é o problema disso? Quando a autoridade policial faz a apuração naquele sistema, ele é meio que tudo automático, automatizado e tal. Ele vai contar teu salário 2 vezes. Se você não prestar atenção nisso, ele vai contar teu salário 2 vezes. E aí, você tem um rendimento de 200 mil ano. Beleza, declarou lá 200 mil anos, você tem uns outros quebradinhos que você fez trabalho por fora, ou, sei lá, recebeu um inventário, qualquer coisa. E mais 200 mil porque contou 2 vezes. Aí chega para o juiz lá, isso você nem está ciente do processo, do inquérito, nem nada. Chega lá para o juiz, olha, excelência, esse investigado aqui que foi decretado a quebra do sigilo bancário e fiscal dele aqui, 400 mil de movimentação financeira, 420 mil de movimentação financeira nesse ano. E o magistrado fala, não pode. O rapaz ganha 200 mil no ano e tem 400 mil de movimentação financeira? Como isso? Cara, e aí chega isso quando você vai tomar conhecimento, no meio daquelas 20 mil folhas, para você entender o que aconteceu, pegar aquela planilha, para ter acesso à planilha, porque daí também tem a questão de que não querem te dar um relatório dizendo assim, tinha 200, é 400. Aí você fala, não, então me dá a planilha, né, e é só dar um enter lá que extrai a planilha Excel. Me dá a planilha então, né, que eu quero dar uma olhada e conferir esses números, que é extremamente, não é complexo, mas é difícil, é muita informação. Fala, não, o delegado nega, ele fala, não, você já tem acesso no teu banco, pede lá para eles. Não, mas você está me dizendo... E só abrindo um parênteses, quando ele te dá essa planilha, ele te dá uma planilha com série de informações não linkadas, onde você não consegue perceber qual é a entrada, qual é a saída. E o pior, quando te dá essa planilha, é já mitigando a tua defesa. É o seguinte, você não pediu a planilha, doutor? Está aqui. Mas o que significa isso, doutor? Essas informações você busca no seu banco, ou você procura no site. Eu não sei, eu estou te dando o que você pediu, que é a planilha. Não, eu quero o relatório. Não. O relatório é a parte interna do Ministério Público. A gente não pode te ofertar uma peça processual da qual a gente está produzindo. Então, cabe você, servidor público, fazer defesa em cima disso. Mas esse aqui é uma planilha de Excel. Servidor, doutor, é o que eu tenho. Então, qual que você tem? E aí você vai ter que dar uma olhada. Isso eu estou dando um exemplo, né? São várias situações que podem acontecer. Mas aí você tem que conseguir descobrir que aconteceu isso nessa movimentação financeira. E olha o que acontece que a gente estava conversando agora de compartilhar as provas, né? E aí o delegado, a corregedoria, ou o órgão investigativo ali, a comissão processante, vai lá e vai pedir o compartilhamento das provas, o juiz provavelmente vai deferir e vai mandar essa divergência de movimentação financeira lá para o PAD, para o processo administrativo disciplinar. Só que se você não conseguiu provar ali ainda no inquérito, provar a maneira de dizer, né? Você fazer um contraditório ainda que mitigado ali no inquérito, para demonstrar, tá errado, quero que faça uma nova auditoria desse valor, de fato faça uma auditoria mesmo, sente e faça e não jogue no sistema para processar sozinho, essa informação já vai pesar contra você lá no inquérito. Não adianta, no inquérito, no PAD.
Porque vai chegar lá para você e falar, não, o cara tem o dobro da renda, está sendo investigado às vezes por um delito, sei lá, de formação de quadrilha, organização criminosa, qualquer coisa do gênero, lavagem, e aí, desvio até se for de desvio de recurso público, né? Tem um PAD lá, desvio de recurso público, má gestão de recurso público, e aí chega uma informação de movimentação financeira divergente em R$200 mil, que é 2 vezes o teu salário no fim das contas anual, Jesus, né? Então, assim, tem que ter o acompanhamento de um profissional e muitas vezes vai ter que contratar até, eventualmente, um perito terceiro de fora quando for muito mais complexo essa situação. Exatamente. Inclusive, a gente tem aqui quando a gente trata de evolução patrimonial, nós temos dentro do Instituto do PAD, que o PAD é gênero, né, que a gente utiliza como gênero, mas eu falo que a gente tem a fase de sindicância, e a gente tem sindicância patrimonial, que é um desmembramento da fase de investigação do PAD, onde se avalia se de fato o servidor público teve uma evolução patrimonial compatível com a sua renda. Então, muitas das vezes, o servidor público às vezes exerce até uma atividade extra, programador, seja o que for, consultorias, e ele não declara formalmente no imposto de renda que recebe esses valores. Só que ele acaba recebendo a sua conta corrente, né? E a administração pública recebe aquilo com estranheza. E fala, cara, é o seguinte, eu te pago 5 mil por mês. Eu vejo que um mês a sua renda varia entre 8 e 7. De onde está vindo 3? De onde está vindo 2 mil? Me explique. E aí até você explicar que, de fato, essa evolução patrimonial foi decorrente de uma atividade que você exerceu, ou às vezes, muitas das vezes, eu vejo que as pessoas não declaram o inventário que recebe e acaba tendo uma evolução patrimonial absurda. A administração pública promove um PAD e já, consequentemente, uma ação de improbidade administrativa, porque a evolução ela foi de uma forma tão abrupta que ele não consegue nem justificar o patrimônio que foi conquistado com a questão do inventário. E aí, inclusive, isso tem repercussão na esfera fiscal. Não declarou, tem a questão da multa, então você acaba parcelando diversas coisas dentro do seu patrimônio que você conseguiu de forma lícita, porque você não vendeu produto ilícito, não fez contrabando, não fez lavagem e simplesmente não declarou. Acaba respondendo por isso. Então, dentro da sindicância patrimonial, que a gente trabalha dentro do processo administrativo, a gente trabalha essas nuances. Inclusive, quando pega o extrato do servidor público, fala, não, o servidor público tem 2 contas. Uma é que ele recebe a sua conta salário e a sua conta que ele recebe alguns proventos, algumas remunerações extras. Então, e ele não declara. Infelizmente, o servidor público tem alguns costumes de não fazer isso, achando que vai abater o meu imposto de renda. Tudo bem, você não vai ter o abatimento do imposto de renda diante da questão da sua renda extra, mas você pode ter implicâncias na esfera administrativa, que fala de sindicância patrimonial. Poxa, não declarei porque eu não quis. Pois é, então você vai responder por isso. Né? De forma que não necessitava disso, não precisava disso. A administração pública faz porque tem que resguardar o interesse público. Né? E às vezes ela fica com suspeitas de lavagem de dinheiro, enriquecimento, corrupção. Infelizmente, nós temos esse assolado na administração pública, mas que de fato uma forma de combater a corrupção é por meio das investigações, é por meio da sindicância, e ainda mais quando a gente tem implicações na esfera criminal, que a gente puxa aí para o Ismael, quando ele fala do inquérito policial. Só de chegar um inquérito na mesa de uma autoridade administrativa, ele fala, nem vou olhar, já está no parte. Ele que se vire. Ele que se vire para falar que não recebeu, que recebeu, eu não quero nem saber. O cara ele vai querer tirar a bomba do colo dele e vai repassar para o próximo. Meu irmão, mas o cara responde criminalmente. Se ele está respondendo criminalmente, alguma coisa, que aquela presunção, alguma culpa ele tem. O princípio da inocência é só o princípio mesmo, porque na verdade é sempre o inverso, a verdade é essa, é o inverso. E na verdade isso pesa também no processo penal, porque essas informações que são postas, essas narrativas que são feitas pela metade, seja pelo perito da polícia, seja pelo perito, enfim, do Ministério Público, quem foi que fez a narrativa, se você não tentar começar a desconstruir isso ainda na fase de inquérito, ou quando começar o processo, se houver um processo penal, tentar desconstruir isso desde o início, fica muito difícil. Porque você vai chegar, por exemplo, com um habeas corpus no tribunal, e eles vão falar, não, mas lá no inquérito, digamos que não tem ação penal ainda, lá no inquérito está dizendo que a movimentação financeira é divergente. Mas, tudo bem, mas a questão não é se a movimentação financeira do investigado é divergente. A questão é se a movimentação financeira divergente é decorrente de um ilícito ou não. Mas ninguém fala. Aí, nesse ponto, o inquérito é omisso. Não vai falar, não fala nada, não. Fala, ó, tem a movimentação financeira, mas é divergente.
Mas é decorrente do ilícito, de um suposto ilícito? Se sim, qual? Porque movimentação financeira, dinheiro, cara, não tem hoje. Passou pela conta, esse sistema que chama Simba, depois o pessoal, acho que até no meu perfil tem ali um linkzinho de um vídeo do Simba. Ele cruza todas as informações, né? Enter, ali o perito tem, claro, a expertise de fazer isso, e cruza, fulano transferiu dinheiro para o ciclano, que foi para o Beltrano, mas ninguém fala que não teve transferência dos demais investigados para essa pessoa, fala que ele tem divergência financeira, e usa esse argumento para pedir outras questões cautelares, como quebra de sigilo telefônico, busca e apreensão, qualquer outra, e aí pega um outro detalhezinho, por exemplo, no telefone, aí pega um outro detalhezinho, só que nenhum desses detalhezinhos somados ou isolados, são atos ilícitos. Mas são questões distorcidas. Pega uma conversa do servidor com outro servidor. Então, você viu lá aquele dinheiro que eu te transferi? Então, você viu aquele processo lá que eu passei na frente para você? Pronto, o servidor passou o processo na frente. O servidor tem excesso de movimentação financeira. Na busca e apreensão, o cara tinha um iPad na casa dele que é incondizente com a renda. E aí já forma todo um juízo acusatório contra ele, mesmo que nenhum desses atos ilícitos de forma isolada, nenhum desses atos de forma isolada ou em conjunto são atos ilícitos. E aí isso chega tudo também para o PAD lá. Então a posição do advogado, ainda que no inquérito, tem que ser um advogado que vai para cima, que é atuante, que olha isso e senta com o servidor e conversa. Olha, o que aconteceu aqui? Você de fato teve o dobro de renda? O servidor falou, não tive o dobro de renda. Então vamos descobrir de onde veio essa outra renda. Você tem como pagar um perito? Você trabalha na Receita, você acha que consegue lidar com essa planilha? Que muitas vezes o servidor tem essa capacidade. Às vezes muito mais do que a gente imagina. Né? Não, olha, diga. Não, mas é realmente isso. Essa realidade, quando a gente trata de movimentações financeiras, é uma parte sensível, realmente, de fato, até porque a gente nunca sabe quando vai ter uma evolução patrimonial. Porque quando há uma perda, ninguém fala, mas quando você cresce, o povo também já cresce olho, né? Com certeza. Isso. Mas, infelizmente, a gente vive num sistema em que tudo é controlado. Não é que eu entendo isso como ruim. Eu entendo que é um poder muito regulatório que foge, inclusive, da possibilidade da pessoa realmente ter a intenção de declarar. Porque é o seguinte, vamos lá, se você parte de uma premissa em que você está conseguindo o seu dinheiro licitamente, mas parte da sua renda vai ser repassada para o Estado, do qual não aplica o seu recurso, não justifica o qual a pessoa querer de fato declarar esse recurso. Ele prefere receber de uma forma que não fique registrado nas suas contas fiscais e ao mesmo tempo dê um ar de ilicitude que ele recebe. O cara que, por exemplo, exerce uma atividade informal, ele não vai declarar que exerce uma atividade informal, porque ele vai ter que declarar em cima daquilo que ele exerce. Prestação de serviço, renda, de consumo de bebida, seja o que for. Entendeu? Isso se volta muito para o servidor público. Por que eu falo isso? O servidor público, ele tem uma limitação legal de crescimento patrimonial. Se você recebe, dentro da sua categoria, 5 mil, você não tem como justificar que você recebe 10 mil. Por quê? Porque você tem uma previsão dentro da sua carreira que você exerce determinado valor. Né? A gente tem limitações, inclusive, constitucionais por parte dos servidores públicos que exercem carreiras jurídicas, no caso que recebem subsídios. Né? Então, a gente sabe que tudo isso é tudo regulado pelo Estado, mas, ao mesmo tempo, a gente fica numa refém da situação de fiscalização, onde se você não declara aquelas verbas que você recebe de forma extra-trabalho, ou seja, naquilo que é oriundo exclusivamente do serviço público, você está cometendo ilícito administrativo. E você acaba respondendo por isso. Então, eu tenho muito trabalho para justificar quando o servidor ganha uma determinada evolução patrimonial, um cara que tinha um Gol e vai para uma BMW e chega no órgão de BMW, as pessoas vão perguntar como é que todo mundo anda de Gol e o cara anda de BMW. E assim, coloca a culpa na esposa. Exato. Aí, coloca a culpa na esposa. Minha esposa passou para concluir o auditor tá andando, não é de BMW, tá andando de Civic no máximo, olha lá. Né? A gente tem essas discrepâncias. Isso acontece na esfera federal de forma latente. E as pessoas não conseguem, muitas vezes, justificar essa evolução patrimonial. E, às vezes, perde o cargo público por não conseguir justificar. Porque um dos requisitos para a ação de improbidade administrativa é você declarar os seus bens e declarar a evolução patrimonial.
você é demitido a bem do serviço público se você não consegue comprovar a origem dos seus recursos. Por mais que eles sejam de forma lícita, ou seja, você realmente recebeu de forma legal, não é contrabando, não é nada ilícito, você tem que justificar os valores recebidos para a administração pública. É aquela, a gente até volta um pouquinho. O servidor público, ele tem o seu princípio da intimidade, o princípio da vida privada mitigado. Ele tem que declarar, ele tem que expor por que ele recebeu aquele valor, né? Por isso que a gente tem lei de acesso à informação, onde abre no portal da transparência o contra-cheque, os valores que o servidor público recebe. Então, tudo isso se volta não contra o servidor, mas é uma forma dele prestar as suas contas perante a sociedade, né? Só que é aquela coisa, a gente tem que ter um cuidado no manejo dessas informações, porque a gente acaba caindo numa improbidade ou no enriquecimento ilícito, entendeu? Verdade. E a gente não tem ideia, acho que pelo menos a grande maioria não tem ideia, da quantidade de informação que a Receita Federal tem nos sistemas dela. Porque é inacreditável, eu não vou me lembrar o nome dos relatórios agora aqui, mas ela tem uns relatórios ali que, por exemplo, você pagou um boleto que tinha o teu CPF, está lá naquele relatório. Você transferiu o dinheiro, é diferente da quebra do sigilo fiscal e bancário, quando o juiz requisita aquela informação do banco e requisita ali, às vezes, a tua declaração de imposto de renda da Receita. Não, os extratos da Receita Federal, aqueles extratos que ela tem, ali, eles são amplamente completos num nível que eu nunca tinha visto. Então, assim, é inacreditável o nível que eles conseguem. Eles só não pegam 99% das pessoas por falta de força de trabalho. Não é porque eles não sabem. Porque quem já viu o relatório, já fez uma análise desses relatórios, não acredita ali, gasto de cartão de crédito, onde comprou, lógico que comprou, CPF, boleto pago, CPF tem tudo. Então a chance, se um dia for interesse do governo federal fazer uma operação nesse sentido com os servidores, principalmente, que são muito mais fiscalizados que qualquer outra pessoa hoje no país, é muito grande, vai gerar um número de procedimentos inacreditável nesse sentido de evolução patrimonial e, eventualmente, claro, vai acabar inquérito policial ou direto uma denúncia aí pela questão da sonegação fiscal. Então vai estar correlata às áreas, olha lá, o nosso colega ele colocou, de MOF e a Decred. Então quem já viu essa documentação, então, ela já deve ter visto, sabe muito bem o nível de detalhe e riqueza que tem quando você faz um batimento de movimentação a partir dessas declarações. Normalmente a polícia ela pega, mas não usa, pelo menos nos casos que eu tenho visto, não usa. Ela usa mais o sistema SIMBA através da movimentação financeira. Só que é o mais engraçado que muitas vezes tem movimentação financeira além, mas não tem evolução patrimonial. Né? Nem todo mundo investe esse valor. Às vezes ele está disponível, ou foi transferido, ou a pessoa gasta viajando, o patrimônio não alterou. Mas a movimentação financeira chama a atenção nos processos, nos inquéritos, né? E aí acaba refletindo também no processo administrativo disciplinar. Doutor, acho que já deu 1 hora, né? De live, já deu. O papo vai evoluindo e a gente vai embora, né? Se deixar, daí daqui a pouco a gente já começa a entrar na parte do arquivamento, denúncia, recurso, ação judicial. Já dá uma aula de processo administrativo, de inquérito policial e ação penal, já emenda. Já vai para ação penal, daí começa, vamos por delito daí, né? Daí a gente começa, advocacia administrativa, peculato, e assim vai, só os delitos funcionais, né? Dá para fazer, vamos fazer um delito funcional por vez. Vamos até combinar já, já fica o nosso próximo tema já. Pegar um delito funcional. Uma outra coisa bacana e que ajuda muito o servidor são as prescrições, né? A minha principal tese, eu vou ser bem sincero, a nossa principal tese é a prescrição. Porque brigar por uma prescrição, claro, tudo depende de qual infração administrativa, imagino que vai ser imputada para ele ao final, né? Sim. Mas quanto mais tempo você ganha, eu imagino que mais... Eu acho que é 140 dias ali, né? A questão do PAD, falando em prescrição, né? Do que interrompe, né? Exato. Tem o prazo que é de 140 dias, né? Isso é uma construção jurisprudencial do STJ. Mas tem uma súmula, que é a súmula 592 do STJ, que fala que o excesso de prazo, por si só, não gera nulidade do PAD. Então, quando a gente trabalha dentro do requisito legal da instrução do PAD, o STJ vem mitigando isso da forma taxativa da lei, até que por 2 fatores. Ausência de pessoal qualificado para conduzir o PAD e escassez de recursos humanos. A gente não tem tanto servidor para fazer apuração de PAD. Por mais que existem servidores públicos que são da casa, que são efetivos, mas têm suas designações próprias, né?
E o ônus de conduzir o PAD é nada mais que um ônus. O cara não recebe mais porque ele está tocando o PAD. É uma atribuição funcional atribuída por uma chefia que tem a competência para a instauração do PAD. Vamos lá, explicando para vocês. Eu sou ministro de Estado, delego ao meu secretário executivo ele designar servidores para conduzir um PAD. O meu secretário executivo vai nomear servidores para constituir uma comissão processante. Então, você vê que desde a autoridade máxima até chegar às pessoas que vão tocar o PAD propriamente dito, tem uma diversa ramificação e são diversos servidores envolvidos. O ministro não pode tocar um PAD, porque ele delegou a função do secretário executivo. O secretário executivo, quem tem a autoridade de julgar os processos administrativos, não pode tocar esse PAD. O que ele faz? Nomeia pessoas para conduzir o PAD. Então você vê que no critério legal a gente também tem essas limitações. A lei por si só limita o poder punitivo do Estado, né? Essa é a função da lei, limitar o poder punitivo do Estado para que não gere processos temerários e condenações exacerbadas, né? A gente tem essa dinâmica dentro do processo administrativo, dentro da 8.112, até porque eu trabalho muito com o servidor público federal, mas é que eu falo assim, é uma dificuldade, é uma luta que a gente tem, inclusive de mudar entendimentos jurisprudenciais por conta do PAD, pelo princípio da deferência, a gente já comentou aqui, mas a gente sabe que realmente, a gente tem que ter essa vontade de combater todo dia com uma nova tese, com novos argumentos, para a gente conseguir ter uma amplitude de defesa. Porque a gente sabe, se no processo criminal, e o doutor Ismael sabe muito bem disso, que ele é atuante efetivo e tem essa dificuldade quando a gente atua na defesa dos acusados. Imagina a gente que é servidor, gente não, né? Os meus servidores públicos que atuam na sua defesa e eu como advogado com poder restringido ali na dinâmica das provas, né? Porque a 8.112 é um resumo perto do CPP. Não tem. Até a construção jurisprudencial em cima da parte, imagino, do PAD deve ser muito pequena perto do que a gente tem hoje do processo penal, que é muito mais garantista que qualquer outro tipo de rito que a gente tenha. Mas uma coisa que é muito peculiar no PAD, que é um pouco diferente do processo penal, é a data de início da contagem da prescrição, né? Sim. Porque o PAD, ele tem o PAD não, né? A infração administrativa, ela tem uma peculiaridade na data de início da contagem que no processo penal não tem. Cometeu o delito, reivia de regra, se não for, se ele não for um delito continuado no tempo e espaço ali, ele começa a contar daquele dia, né? Furtei ali um celular, pronto. Daquele dia começa a contar. Agora, no PAD, furtei um objeto do local de trabalho. Quando começa a contar? Essa é a questão. E é legal, é a parte que eu gosto de trabalhar. Não é legal. É ruim, né? É difícil, mas eu falo que, na verdade, é uma questão que a gente consegue trabalhar um pouco a prescrição, que é o seguinte: só começa a contar a prescrição a partir do momento que a autoridade competente tem ciência da ilicitude. Então, assim, isso, inclusive, é um entendimento corriqueiro do STJ. Tem essa figura na 8.112, salvo engano, no artigo 152 da 8.112, mas tem um entendimento sumulado, qual me fugiu a cabeça agora, que fala especificamente que a prescrição do processo administrativo disciplinar só começa a partir do momento em que a autoridade competente para a instauração do PAD tenha ciência da conduta infracional. Então, por mais que tenha ocorrido por muitos meses a conduta infracional do servidor público, ela só tem o seu start, o seu ponto inicial, a partir do momento que a autoridade administrativa tem a ciência, não é a instauração, é a ciência do ato que foi considerado como desvio funcional. Na verdade, eu discordo desse, né? Eu discordo desse entendimento jurisprudencial porque é muito absurdo, né? A gente sabe que existem diversos órgãos de investigação dentro do governo federal ou de qualquer outro órgão público e às vezes eles ficam protelando de um lado, faz investigação, como se fosse um delegado para lá, né? Ficam protelando, congelando, faz algumas investigações administrativas e a corregedoria, que vamos dizer, via de regra, na minha opinião, é o órgão competente ali, na maioria dos órgãos pelo menos, não toma conhecimento, ou eles não encaminham. Então eles só encaminham quando, esgotamos tudo, até já veio para a esfera penal, aqui já tem inquérito, tudo, e aí, de determinado momento, eles resolvem por estratégia. A administração pública não foi feita para ter estratégia contra o servidor. Ela está ali para exercer a sua função pública, que seria já comunicar a corregedoria e estar no PAD. As esferas são independentes.
E aí, a partir daquele momento, fala, não, então agora começa a contar daqui a prescrição. Ficou 2 anos lá parado na gaveta do órgão de investigação, né? A gaveta hoje é quase que tudo digital, mas... E agora a gente tem o início da contagem da prescrição, o que não acontece no inquérito. Se o delegado ficar lá com o processo na gaveta, ou, enfim, no sistema parado, no EPROC, PROJUDE, PJI e outros, problema dele. A prescrição está correndo, problema do Estado, né? Problema da sociedade, que vai ver o direito punitivo prescrito. Sim. E aí é interessante porque ele pode ter, o servidor, a prescrição do delito na esfera penal e ser punido na esfera administrativa. Né? Porque as datas de contagem, ainda que o prazo possa ser o mesmo, eventualmente, mas a data de contagem é outra. Não, e o problema é o seguinte, a gente sabe que nas funções, nos desvios funcionais, quando há implicação na esfera criminal, a gente tem essa parte que realmente é desfavorável ao servidor público, que conta o prazo dos crimes que foram considerados na esfera criminal. Então, vamos lá, se o servidor público cometeu um homicídio e exerce o cargo de policial, a contagem não é do processo administrativo da 8.112, é da lei do Código Penal. É no Código Penal que conta a prescrição. E o prazo ele é material, ou seja, a gente corre lá para o Código Penal e vai discutir a prescrição. Claro, eu, na atuação do servidor público, vou discutir o que a lei especial diz. 5 anos, que é a pena de demissão, que é a penalidade mais grave, né? Demissão e cassação da aposentadoria e destituição do cargo comissionado, no caso, servidores públicos não efetivos, né? Então, a gente consegue trabalhar um pouco isso. Mas você levantou um ponto muito importante que eu sempre suscito nas defesas, é o seguinte, e que nunca chegou ao Poder Judiciário porque a gente sempre teve sucesso nas nossas demandas, que foi o seguinte, a partir do momento que a ouvidoria ou alguém do órgão que tem o dever deliberativo de notificar a autoridade competente de um ilícito administrativo e não fez, por um prazo razoável, desarrazoado de 1 ano, então a gente já começou o seguinte, quem não promoveu as informações para a instalação de, se fosse o caso de um PAD, já correu 1 ano de prescrição. Então, eu não vou trazer esse prejuízo para o meu servidor público. Eu não posso falar assim, não, o cara engavetou uma denúncia, o cara engavetou uma informação e só promoveu essa informação depois de 2 anos. Muito bem. Ônus da administração pública que não tem o efetivo ou uma pessoa qualificada para realizar esse tipo de condução para a instalação de um PAD. O meu servidor público não vai ficar com 2 anos de prescrição congelado, não. Espera aí. Por quê? Pela ineficiência do Estado, pela ausência de não ter um pessoal efetivo, capacitado. É ônus da administração pública fazer isso, não do meu servidor público suportar a falha do Estado. Entendeu? Então, muitas das vezes eu falo o seguinte, principalmente nas teses defensivas, quando a gente bate no STJ. Eu, particularmente, nunca cheguei com essa tese no STJ porque não foi necessário, graças ao bom Deus. Mas se caso for necessário, a gente vai bater nisso. Não é porque o Estado tem a sua ferramenta debilitada, que tem a sua escassez em relação ao pessoal, que o servidor público tem que suportar o ônus de ter uma condução processual de PAD ad eterno, há muito tempo. Isso não justifica, inclusive, o poder deliberativo da prescrição dentro do PAD. A 8.112 é clara nesse sentido. Eu não posso aguardar ad eterno a administração pública promover um processo, sendo que o servidor público já está aposentado. Vai caçar a aposentadoria de um servidor público de 75 anos, o cara não volta para a administração pública, não volta nem para o mercado de trabalho. A servidora pública que está em outro país tem a sua aposentadoria caçada. Como é que ela vai viver em outro país sem sua renda fixa? Vai ter que voltar para o Brasil para tentar refazer a sua vida, por exemplo? Então, são essas nuances que a gente tem que ter muito cuidado. E aí eu tenho essa sutileza de trazer esses debates perante a administração pública e a administração pública, porque ela tem que compreender que todos esses reflexos não é só por conta da função, mas de toda a vida que o servidor público teve perante a administração pública. Pois é. E no caso do aposentado, todo caso é grave, né? Ser acusado, seja numa fase de inquérito policial, seja um processo administrativo, é grave, tem efeitos em algumas pessoas psicológicos extremamente, não é todo mundo que está preparado psicologicamente para passar por uma situação dessa. Acho que psicologicamente ninguém está preparado, né? Porque, olha, é muito difícil você chegar a cartinha, chegar a comunicação e falar aqui, olha, doutor, olha, fulano, tá aqui, então você tem que ir lá se defender, ainda que seja uma representação da OAB.
né? Você já vai ter um transtorno para ir até lá e, poxa, qual que vai ser a decisão, aquela coisa toda. Agora imagine como o doutor disse, alguém fora do país, aposentado, 70 anos, recebe um e-mail da administração pública, responde, fala, olha, né, então você tem que se defender, e rola o processo e a pessoa eventualmente é demitida. Né? Demitida não, né? É cassada a aposentadoria nesse caso. Sim. E, enfim, né, a pessoa fica desolada e sem contar que às vezes fica desamparada financeiramente falando, né? Vai ter que procurar outros meios, provavelmente vai trazer todo o seu tempo e vai aposentar no INSS com um rendimento muito mais baixo, né? Exatamente. Mas eu digo a questão da prescrição exatamente por esse ponto. Porque no direito penal, cometeu o ilícito, né? Digamos que a prescrição, a menor, salvo engano, 109, é 3 anos, né? A advocacia administrativa, por exemplo, pegando a pena máxima, que é pequenininha a pena de advocacia administrativa, ainda que tenha uma causa de aumento ali, você vai ter uns 3 anos de prescrição. Então, acho que o delito funcional mais rápido a prescrever, né? Agora, se eu tenho advocacia administrativa na administração pública, é 5 anos, certo? Porque seria provavelmente pena de demissão. Sim. Mas no direito penal é 3. E aí? A administração pública vai aplicar agora que é benéfico para o servidor 3 ou 5? E a gente vai ter que ver na prática, eu imagino. E de fato, eu nunca tive um caso desse. E até é bom você me falar isso, que eu vou deixar registrado nas minhas anotações, que eu vou aplicar a lei penal. Pois é, porque a advocacia, se você for pensar, eu posso estar enganado, assim, agora estou falando de cabeça, não me recordo bem. Se eu não me engano, a advocacia administrativa a pena é bem pequena, mas a nível funcional ela é alta, no sentido de que vai gerar demissão do servidor. Exatamente. E como diz que aplica, então, né, a legislação penal, que seriam os 3 anos, em tese, eu tenho que aplicar os 3 anos e logo não estaria prescrito se já tivesse passado esse prazo, né? Tudo depende dessas contagens da administração pública e essas interrupções também que existem. Não, eu não tenho nem dúvida que a administração pública vai aplicar o entendimento voltado para o artigo 1112, né, que trata ali da prescrição com o crime com a penalidade de demissão, que é de 5 anos. Mas é o que eu estou te falando, a função do advogado é inovar, inclusive na parte que vai demitir, que vai trazer prejuízos à sua carreira funcional. E nada mais justo que o servidor, que o advogado articular as ideias em cima da lei que vai mais beneficiar o servidor público. É a lei da especialidade, o princípio da especialidade. Existe um crime 112. Beleza. O Código Penal fala do crime. E o crime é a última ratio. Você vai discutir o crime na esfera administrativa, sendo que o prazo ele beneficia o servidor público, ou você vai querer aplicar um prazo prescricional de 5 anos? É uma questão que a gente pode suscitar, inclusive discutir isso em sede administrativa. Claro, você não vai discutir constitucionalidade no processo administrativo. Isso é totalmente inviável. Mas isso é uma discussão dentro do Poder Judiciário, em que você vai articular suas ideias, seus entendimentos, que de fato devem aí dar sucesso para o servidor público. E é plenamente aceitável. Eu acho que a gente aqui num bate-bola aqui sabe que a tese defensiva já vai ser nesse sentido. Inclusive, não tinha nem pensado nisso. Vou deixar anotado que é bom que eu já vou articular. Agora a gente conversando, me veio isso à cabeça, né? Posso estar equivocado, que nem disse, não me recordo os prazos prescricionais todos de cabeça, obviamente. Mas me parece que seria isso, na 812 e no Código Penal, né? Então, a gente teria um único ponto, pelo menos que eu conheça, uma benesse em ter a prescrição do Código Penal aplicado lá para a infração administrativa. Que, na maioria dos casos, seria o inverso, né? A gente teria mais um agravamento para o servidor, que vai ter mais tempo a administração pública para punir ele, do que prevê a legislação da 812. O que não acontece também em sede de processo penal, né? Você não tem isso. Você já começa com o maior prazo possível, né? Que ela pega a pena em abstrato lá e vê o prazo no 109 e depois, eventualmente, na sentença, você vai ver o menor ou o prazo de acordo com a condenação lá, e a prescrição penal é cheia de nuances, né? Vai Sim. ver o prazo ali depois da condenação, que não retroage mais desde a data do inquérito, né? Depois de 2008, aquela situação toda. Mas, para dizer o quê? O inquérito, obviamente, se você for pensar que o inquérito policial, até por ele ser mais gravoso, né, a ação penal ser mais gravosa que a demissão. Né? Obviamente, não tem comparação um inquérito e um processo penal a nível de... Apesar que é mais gravoso também, a gente tem que fazer um parênteses aí. Porque, que nem eu falei, aquela brincadeirinha, né? Vai chegar no final e vai ser uma cesta básica. Sim. Às vezes vale mais a pena pagar uma multa e um regime aberto lá que vai ser substituído do que uma demissão. Porque o cara Sim. pode ter ainda que não seja o melhor salário do universo, mas é o salário que mantém o sustento dele. Então perder aquilo às vezes é mais penoso para ele do que... Não tive nenhuma situação assim, estou só divagando aqui, do que a sentença no processo penal em si. Né?
Sim, inclusive, a gente tem a possibilidade de assinaturas de o TAC, né, ajustamento de conduta. A depender do estado tem termo circunstanciado, vários estados adotam nomenclaturas distintas. Mas a gente, dentro do processo administrativo, a gente põe a possibilidade de TACs, né? Até porque, assim, uma coisa é previsão legal e adequação típica do fato ao tipo legal. Outra questão é o que de fato acontece na administração pública, né? A gente consegue trabalhar essa articulação dentro da parte de transacionar na administração pública, né? Inclusive, nós tivemos recentemente a 8.112 que possibilitou transacionar nas ações de improbidade administrativa. Porque a vertente que foi criada, a Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, foi na indisponibilidade de interesse público, que é um princípio vetor da administração pública. Hoje, esse princípio está flexibilizado em razão de diversas decisões do STJ. Então, a gente consegue já ter, inclusive, movimentações do Poder Legislativo, onde trouxe essa modificação, essa inovação por parte da 8429, aí, quando a gente trata de improbidade administrativa. Pois é, isso é bom, de certa forma, para o servidor, essa relativização, né? E não só para o servidor, como para a sociedade de modo geral, você encerra alguns procedimentos que são mais custosos para andarem do que, de fato, teria de restituição no servidor. Mais ou menos como são as ações fiscais, né? Que hoje 10 mil ou 20 mil, depende do caso, não vão ser executadas, né? Porque o custo é maior para o Estado do que, de fato, ele vai conseguir reaver de valor ali. Doutor, acho que conversamos bastante hoje já, né? Eu acho que de marca próxima aí num assunto de um direito funcional. Já vamos deixar marcado. Né? Vamos marcar uma aí, já postamos o pessoal para fazer crescer essas lives aí, a gente trazer mais assunto, né? E enriquecer essa questão do servidor público, administração pública, né? Que eu acho que tem muito assunto, tem muito para falar sobre isso, muito para mostrar para o pessoal aí. Não, com certeza, com certeza. A gente pode ir marcar uma live, trazer assuntos mais voltados. Eu recebi algumas perguntas, só que acabei que, por dificuldades internas aqui, choveu em Brasília, caiu toda a internet aqui, a gente teve que se mobilizar aqui para tentar fazer a live, mas a verdade é que eu tentei esclarecer todos os questionamentos que eu abri a nossa caixinha aqui para a gente, para você fazer esse bate-papo e trazer todas as informações. Mas, claro, vamos marcar uma live para a gente fazer uma coisa bem detalhada, mais ainda, tratando as nuances da ação penal, dos crimes contra a administração pública e também dos crimes com particulares para a gente trazer esse envolvimento do público e disseminar o conhecimento. Isso aí, doutor. Então, agradecer ao doutor aí pela compartilhar essas informações, o conhecimento que o doutor tem nessa área. Agradecer ao pessoal aí que assistiu a live, né? E vamos, na próxima a gente conversa também. Vamos junto. Uma boa noite, galera. Fique com Deus. Valeu, doutor. Doutor, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Comigo sempre. Igualmente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Até mais, galera. Tchau, tchau. Um abraço.